Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia de SAI Digital. Hoje nós vamos brincar um pouco aí, falar sobre economia no Brasil, uma atividade econômica muito específica, que é a tal da indústria. Eu nem preciso dizer para você, né? Indústria é importantíssimo. Só localizando você, aulinha da nossa frente B. Tranquilo? Então o que nós vamos tratar de ver hoje? Olha lá, ó. Atividade industrial, ela é uma atividade de suma importância, né? Está muito ligada com o desenvolvimento, onde nós acabamos encontrando que muitas vezes nós temos o quê? É difícil, região, país desenvolvido que não foi ou é industrializado, né? No Brasil, como nós vamos ver também, isso não é muito diferente. Quando nós tratamos de dar uma olhadinha na nossa indústria, de uma forma muito geral, nós percebemos que devido à diversidade, à imensidão territorial, ela também é uma atividade que está concentrada em uma região maior e traz mais desenvolvimento. Já existem outras regiões brasileiras aí, que essa atividade muitas vezes ela é uma atividade pouco significativa. E assim é que rola o negócio. Então, para a gente entender um pouco dessa nossa atividade industrial no Brasil, nós vamos usar uma periodização, né? O desenvolvimento dessa atividade econômica, mais ou menos lá na mesma periodização que tem no nosso livro didático, e eu já adianto para você, existem diferenças, né? Mas essa é uma, sem sombra de dúvidas, aí muito legal, fazer um grande histórico dessa industrialização aí, ó. Então, o primeiro período que nós temos, 1822 a 1930, né? E período anterior a isso, não tinha indústria? Não tinha. Por quê? Porque nós éramos Brasil colônia, existe um trem chamado de Divisão Internacional do Trabalho, cabia a nossa metrópole as indústrias. Qual que era o papel do Brasil nessa divisão como colônia? Fornecimento de matéria-prima, né? Inclusive existia uma lei chamada Lei da Proibição, não podia ter atividade aqui. Algumas exceções eram abertas, sabe? Raríssimas exceções, por exemplo, embarcações. Essas talvez nós pudéssemos produzir pequenas embarcações, né? Mas como nós vamos pensar assim em tecidos, ferramentas e diversos, nada podia ir, né? 1822 o trem muda um pouco, cai a Lei da Proibição. Só que o que acaba acontecendo nesse período entre 1822 até 1930? A gente não consegue enxergar nesse momento, de forma alguma, o desenvolvimento de uma atividade industrial no Brasil. Por quê? Porque uma atividade industrial ainda ela é uma atividade que ela precisa de um certo investimento, de uma certa estrutura, de um conjunto de fatores locacionais que aqui não existiam. Ainda nesse período, por mais que existisse essa liberdade, ainda quando os brasileiros necessitavam aí de bens industrializados, a única saída que nós encontrávamos era o quê? Continuar comprando principalmente dos europeus, agora não mais exclusivamente de portugueses. Nós temos até o desenvolvimento de uma atividade industrial tímida, muito tímida, no Nordeste brasileiro principalmente, né, uma indústria mais relacionada aí com couro e assim por diante, surge, mas nada muito significativo. Porque nós vamos pegar até 1930, nós acabamos tendo aí que parte significativa da economia brasileira ainda ela está concentrada no mesmo modelão que foi adotado a partir de 1500, agroexportadora, né? Então nós produzíamos para exportar. Produzimos para exportar, a diferença é que nossos únicos compradores já não eram mais apenas os portugueses. Tudo bem? Então tá bom. Então tivemos também junto nesse período diversos ciclos econômicos e o último desses grandes ciclos no período, sem sombra de dúvidas, foi o ciclo do café. O que foi esse ciclo do café? Ele começa lá por volta mais ou menos de 1850, surgem as primeiras lavouras de café no Sudeste. E essa planta, né, que ela inclusive entra contrabandeada em território brasileiro pela Venezuela, ela se adapta muito bem no Brasil. E a gente começa a produzir quantidades muito grandes, muito significativas de café.
Isso vai trazer algumas mudanças nessa região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Começa-se a se criar, por assim dizer, toda uma infraestrutura. O que são os elementos dessa infraestrutura que o café deixa no Brasil, né? Capitais. O café é caro, né? Traz muito dinheiro. Os barões do café agora começam a se tornar uma pequena burguesia rural no Brasil. Esses caras são endinheirados, gente, né? Somado a isso ainda, nós acabamos encontrando a presença do que mais? Você vai ter que, a partir da abolição da escravatura, que era o cara que estava trabalhando o escravo e tocando a roça de café, vai faltar mão de obra no Brasil. Em se faltando mão de obra, qual foi a saída? Ir buscar na Europa. A gente atraiu principalmente uma leva grande de italianos. O italiano que sai da Europa lá por volta de 1890, 1800 e alguma coisa, ele sai de uma Itália já industrializada. Ele é um trabalhador urbano que está passando por dificuldades e vem tentar a vida aqui no Brasil, certo? Somado a isso, quem nós encontramos? Esse sujeito que vem de um país industrializado, ele tem hábitos de consumo de produtos industrializados. Nós começamos a construir, por exemplo, as primeiras centrais termoelétricas. O Barão do Café, que é conforto na sua casa, ele descobre que existe todo um ramo de negócio ligado à eletrificação urbana, né? A iluminação da rua mesmo. E além disso, começa a chegar também por mão desses grandes, por incentivo desses grandes barões do café, as primeiras ferrovias são criadas no estado de São Paulo. Ó, aqui tudo ia muito bem, aqui tudo ia muito legal. Até que nós acabamos encontrando 1929, crise na Bolsa de Nova York. Como consequência dessa crise na Bolsa de Nova York, ó o nosso café. Quem comprava o café brasileiro? Norte-americano e europeu. Essa crise acabou levando ao quê? Gente, quando você está em crise, o que é que você corta? Primeira coisa, o que é supérfluo e o que é caro. Ninguém mais queria o café brasileiro. Do dia para a nossa economia ruiu. Qual que foi a saída que nós encontramos aqui? Foi industrializar o país, certo? Então essa industrialização, ela basicamente se utilizou de uma infraestrutura que o café criou meio sem querer. Nós tínhamos mão de obra, mercado consumidor, energia, transporte e capitais. Vamos comprar máquina na Europa e botar aí esse imigrante para trabalhar para nós. E foi justamente isso que aconteceu. Então olha aqui, ó. Entre 1930 e 1956, nós vamos ter o surgimento do desenvolvimento da primeira revolução industrial em solo, nossa primeira e única também, né? Então Getúlio Vargas, a partir de 1930, ele tratou de trazer aí algumas mudanças, por assim dizer, que elas foram mudanças que acabaram apresentando o quê? Apresentando um caráter de desenvolvimento econômico muito grande. O que foi essa industrialização? Peço desculpa. Essa industrialização não foi apenas uma mudança econômica, né? Nós temos que nesse momento também o Brasil passou a sentir uma mudança política muito grande. Se nós tínhamos sempre uma classe no poder que era representada por produtores de café e de leite, a famosa política do café com leite, agora a partir do Vargas, teoricamente a gente vai ter o quê? Chega uma nova elite no poder, que é uma elite urbana e industrial. E, de certa forma, nós acabamos sendo o quê? Vargas é o cara que vai estar ali presente, à frente do nosso país, nesse primeiro momento de industrialização. Então, o surgimento dessa indústria na década de 30 e 40, principalmente, ela é uma indústria no Brasil que ela trata de surgir baseada muito numa iniciativa privada. O Estado, ele não participa muito. Talvez a maior participação que nós encontramos no Estado aí foi justamente a criação de uma legislação trabalhista, a criação da CLT. Né? Então, com essa CLT, nós tivemos o quê? Não existiam leis trabalhistas no Brasil. Aquele sujeito que estava trabalhando lá na plantação de café, ou sei lá onde, no campo, até hoje essa legislação,
ela é, por assim dizer, uma legislação meio deficitária. É difícil chegar à lei lá, né? Agora não, o trabalhador urbano, essa cidade que estava surgindo baseada em uma indústria, você já tem inclusive alguns episódios de greve. Então vem o Estado e fornece uma lei trabalhista, né? Foi até daí que saiu uma alcunha do Getúlio Vargas, que ele é conhecido como pai do pobre. Ó, ele deu um monte de direito para o trabalhador, que beleza, né? Então o que nós encontramos aí? Mas só que essa participação forte do Estado na economia não se dá nesse primeiro momento. Nós vamos encontrar que num segundo momento, isso era seguindo mais ou menos uma tendência mundial, não é mesmo? Porque lá na Europa, nos Estados Unidos, como é que os caras fugiram da crise de 29? Através de uma forte intervenção do Estado na economia. Correto? É, o keynesianismo, você lembra muito disso. Aqui a gente era meio tímido, meio não era daquele jeito, né? Mas também nós tivemos o nosso keynesianismo tupiniquim, talvez tupiniquim. Que ocorreu o quê? Principalmente no segundo governo Vargas. Esse segundo governo Vargas, ele vai tratar de fazer o seguinte. Já começa com a criação de algumas empresas estatais. Petrobras, Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional. Então é a primeira vez que nós temos uma participação mais significativa desse Estado na economia. Certinho? O que é que você tem ainda que trazer com você a respeito desse período que vai se estender lá até o JK em 1956? A forma como se deu a industrialização no Brasil, que ele é conhecido como um processo substitutivo. Abre o olho, tá? Pega o ouvido. Ou processo de substituição de importações. O que é isso, Rivaldo? Como é que isso funciona? Isso vai tratar de funcionar assim. Até aquele momento, o Brasil era um importador de bens de consumo. Então a gente comprava o tecido, o alimento industrializado, os móveis, o que era mais elaborado de consumo, a gente ia buscar principalmente na Europa, certo? E depois desse momento, se a gente continuasse gastando nossa grana, não ia dar muito certo. O que esse capital nacional, que já tinha se formado com o café, fez? Foi até lá fora e começou a comprar máquinas e equipamentos. Máquinas, o quê? Para a indústria. Botou esse pessoal para trabalhar. Então nós substituímos nossas importações por bens de consumo por bens de produção. Isso é conhecido como processo de substituição de importações ou processo substitutivo. Tenha certeza absoluta que esse processo ele é um processo importante. Ele acaba sendo um processo que pode aparecer lá na sua aula. Então, primeiro momento que nós temos aí, uma industrialização, digamos assim, de certa forma, até mesmo com uma timidez. Mas o primeiro passo foi dado, né? E se não fosse esse primeiro passo, provavelmente a atividade industrial no Brasil ela não seria nada significativa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.